Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Então vem comigo que eu vou te ensinar o primeiro livro dos Reis. O tema do livro vai ser a glória da sabedoria, o perigo da idolatria e a fidelidade de Deus. O primeiro livro dos Reis, ele narra um dos períodos mais importantes da história de Israel. O livro começa com o fim da vida de Davi. Apresenta o esplendor do reinado de Salomão, a construção do templo e, em seguida, mostra a trágica divisão do reino em Israel ao norte e Judá ao sul. A grande lição do livro é que nenhuma nação permanece forte quando abandona Deus. O sucesso não depende apenas de riqueza, poder ou inteligência, mas da fidelidade do Senhor. O tema central pode ser resumido desta forma: a obediência conduz à bênção, a idolatria conduz à destruição. Queridos, até aqui, de Gênesis até o primeiro livro dos Reis, nós vemos quanto Deus abomina a idolatria. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém e traz consequências gravíssimas e severas sobre quem permanece na prática da idolatria. A Bíblia ela não vai identificar o autor do livro. A tradição judaica ela vai atribuir a sua composição ao profeta Jeremias, embora isso não possa ser comprovado com muita certeza. O que importa é que o autor utilizou diversos registros históricos da época. A própria escritura menciona algumas dessas fontes. No primeiro livro de Reis, capítulo 11, verso 41, os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo que ele fez, sua sabedoria, estão registrados no livro da história de Salomão. O contexto histórico do primeiro livro de Reis é que ele vai cobrir aproximadamente 120 anos de história. E inicia com Davi já idoso e logo em seguida Salomão assumindo o trono. Israel vive o seu período de maior prosperidade econômica e militar. O povo havia se estabelecido na terra que Deus tinha jurado aos seus antepassados, estavam prósperos economicamente e também militarmente. Jerusalém tornou-se o centro político e religioso da nação. Entretanto, após a morte de Salomão, o reino é dividido em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. E esse Reino do Sul, Judá, só permaneceu por causa da aliança que Deus fez com Davi. E esse Reino do Sul, ele também foi preservado para preservar a dinastia de Davi, que aponta para Jesus Cristo. Essa divisão ela vai enfraquecer espiritualmente e politicamente o povo de Deus. O livro, para ficar mais fácil o entendimento, a gente pode dividir ele em 4 partes, grandes partes. No capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos ver o reinado de Salomão. Nós vamos ver a sucessão, ao trono, Salomão assumindo o trono, ele fazendo o seu pedido a Deus, que foi por sabedoria. Depois nós vamos ver a organização do reino e nós vamos ver a prosperidade, da nação de Israel. Num segundo tópico, numa segunda parte do capítulo 5 até o capítulo 8, nós vamos ver a construção do templo de Salomão. E aí, nessa construção, nós vamos ver Salomão fazendo uma aliança com um homem chamado Hirão. Aí nós vamos ver ali a construção do templo, a dedicação do templo e a oração de Salomão quando o templo ele fica pronto. Num terceiro aspecto, nós vamos ver dos capítulos 9 até o capítulo 11, nós vamos ver a queda de Salomão. Nós vamos ver prosperidade, muita prosperidade, um homem mais rico, sobre a face da terra. Nós vamos ver ele se casando com mulheres estrangeiras e, devido a isso, ele seguiu o costume dessas mulheres e ele entrou pelo caminho da idolatria. E aí nós vemos aqui um juízo anunciado por Deus, que seria essa divisão do reino, a mão de Deus viria
com grande força contra a nação de Israel devido à idolatria de Salomão. Num quarto âmbito, dos capítulos 12 ao 22, nós vamos ver o reino dividido e o ministério do profeta Elias. Nós vamos ver o surgimento aqui do profeta Elias. Nós vamos ver nesses capítulos 12 ao 22 a divisão entre Israel e Judá. Nós vamos ver Jeroboão reinando sobre o norte, estabelecendo bezerros de ouro, 2 ainda, um mais ao norte, um mais ao sul do reino do norte. Nós vamos ver o surgimento do profeta Elias, o confronto, no Monte Carmelo, onde Elias orou e o fogo desceu, e queimou o holocausto e os profetas de Baal foram mortos. Nós vamos ver o ministério de Eliseu também sendo iniciado, dando sequência ao ministério de Elias. Nós vamos ver a morte de Acabe e dentro desse contexto todo nós temos aí os personagens principais do livro dos reis, que o principal personagem é Salomão, que é o filho de Davi, conhecido como o homem mais sábio de toda a Bíblia. Porque Salomão, ao invés de pedir riquezas, pedir itens, bens materiais, no seu pedido solene a Deus, ele pede sabedoria para governar todo o povo, e como ele pediu sabedoria, Deus também deu as demais coisas para ele. Nós vamos ver ele governando um dos maiores impérios daquela época. Entretanto, a sua queda mostra que a sabedoria intelectual, ela não vai substituir a fidelidade espiritual. Por mais inteligente que uma pessoa seja, ela precisa ser fiel na sua vida espiritual, fiel ao Senhor dos exércitos, o único Senhor, o nosso Deus. Nós vamos ver também a figura, um personagem principal aqui deste livro, que é a figura de Roboão, que é filho de Salomão, e a arrogância dele é que vai provocar a divisão do reino, mas tudo isso permitido por Deus. Roboão disse que iria colocar cargas sobre o povo de maneira multiplicada, Ele até chegou a fazer, meu pai usava o dedo mindinho, eu vou usar o dedo polegar para poder colocar carga sobre vocês. E ao rejeitar o conselho dos anciãos e ouvir apenas os seus amigos, Roboão ele perde 10 tribos, e aí nós vamos aprender que uma liderança sem humildade vai produzir o quê? Divisão. Toda pessoa que exerce liderança, queridos, ela precisa governar a sua liderança pela humildade. Nós vamos ver também aqui um personagem importante, a figura de Jeroboão, que foi o primeiro rei do Reino do Norte. Ele recebe uma oportunidade dada por Deus. E por medo de perder o poder, ele cria um falso sistema de adoração, constrói os 2 bezerros de ouro, mistura política com religião, faz sair sacerdotes para os deuses dele, e sacerdotes esses que nem são da tribo de Levi, e ele conduz Israel plenamente à idolatria. O perigo de uma liderança com o coração corrompido é corromper todas as pessoas que estão sendo lideradas por ele, E esse Jeroboão, ele conduz Israel à idolatria. Nós vamos ver também aqui como personagem muito importante deste livro, o profeta Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele surge em um dos períodos mais sombrios da história espiritual de Israel. Mas ele, sendo profeta e homem de Deus, ele confronta os reis, desafia falsos profetas, ora e Deus responde com fogo. A vida de Elias demonstra que uma única pessoa, cheia da presença de Deus, pode transformar uma geração inteira. Nós vamos ver as figuras, também personagens principais do livro, repugnantes, que é Acabe e Jezabel. Por isso que eu falo com vocês, queridos, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela coloca toda a história sem esconder nada. Acabe e Jezabel, principalmente Acabe, era rei sobre Israel e ele era perverso aos olhos do Senhor. Ele foi considerado um dos reis mais perversos de Israel. Jezabel, ela promove oficialmente um culto a Baal dentro de Israel. E juntos eles perseguem os profetas do Senhor. Isso representa o perigo de uma liderança afastada de Deus. Acabe deveria governar sobre Israel, mas Jezabel acaba governando sobre Acabe e levando Israel a grandes desgraças, nesse
aspecto aqui do primeiro livro de Reis. E os grandes ensinamentos que a gente pode tirar deste livro é que a verdadeira sabedoria, ela começa em Deus. Quando Salomão ele assume o trono, ele não pede riqueza, não pede poder, e ele pede sabedoria. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, verso 12, farei o que você me pediu, Deus respondendo, né? Darei a você um coração sábio e compreensivo, como ninguém teve antes e nem terá depois de você. Né? Então a sabedoria bíblica não consiste apenas no conhecimento das coisas, mas em viver segundo a vontade de Deus e sabendo que Deus ele pode dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós vamos ver também que Deus ele habita entre o seu povo. A construção do templo ela vai representar a presença de Deus no meio de Israel. Durante a dedicação do templo, a glória do Senhor enche este templo. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versos 10 e 11, nós vamos ver. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma espessa nuvem encheu o templo do Senhor. Os sacerdotes não puderam continuar a ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu o templo do Senhor. O templo, ele apontava para Cristo, que é a perfeita manifestação da presença de Deus entre os homens. Outro ponto também importante do livro é que pequenos desvios conduzem a grandes quedas. Pequenos desvios vão produzir grandes quedas na vida daqueles que assim o fazem. Salomão começou extremamente bem. Começou bem demais, a ponto de não pedir riquezas, mas pedir sabedoria. Mas ele permitiu pequenos compromissos fora dos princípios de Deus. Casou-se com mulheres estrangeiras, mesmo que lá em Israel tivessem mulheres suficientes para ele. Aceitou os costumes dessas mulheres. Ao invés de influenciar, ele foi influenciado. Esse é um grande perigo do cristão hoje, querido. O cristão ele não pode ser influenciado, ele precisa influenciar. O cristão não pode aceitar costumes que estão desalinhados com os princípios de Deus. E foi assim que aconteceu com Salomão. Ele aceitou e foi devagar, queridos. E aí depois, o que ele faz? Ele constrói altares para deuses pagãos. O coração que antes pertencia totalmente a Deus tornou-se dividido. Nenhuma queda espiritual acontece de um dia para o outro. Aprenda isso, querido. A idolatria, ela destrói pessoas e nações inteiras. Após a divisão do reino, Jeroboão cria uma religião mais conveniente. O objetivo era impedir que o povo fosse a Jerusalém. E ele substitui a verdade por uma falsa espiritualidade. O livro mostra que sempre que Israel abandonava Deus, ele colhia sofrimento. Hoje, a idolatria também ela pode assumir outras formas. O dinheiro, o poder, a fama, o prazer ou qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. Num quinto aspecto aqui, a gente pode observar e tirar de ensinamento do livro para nós, que Deus sempre preserva um remanescente fiel. Mesmo durante o governo perverso de Acabe, Deus ele continua agindo. Ele levantou Elias, ele protegeu profetas. Nós vamos ver a figura de Obadias protegendo profetas dentro de cavernas. Nós vamos ver Deus ele sustentando viúva, realizando milagres, e isso mostra que Deus ele nunca fica sem testemunhas na terra. E é por isso que nós temos esse canal aqui no YouTube. Eu te peço para me seguir, querido. Me segue aqui no YouTube. Compartilha com alguém que precisa também aprender mais profundamente sobre a Bíblia. Me segue também no Instagram e no TikTok. Pastor Laio Nunes. Deixe seu comentário para engajar. Compartilha, queridos. Vai ser uma bênção. Você vai estar levando conhecimento para essas pessoas. Amém? Nós vamos ver também o Monte Carmelo na figura aqui, na história do livro, nesse primeiro livro dos Reis. Um dos momentos mais marcantes do livro é o confronto entre Elias e os profetas de Baal. Elias desafia o povo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21. Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Após a oração de Elias, Deus responde com fogo do céu. O milagre demonstra que somente o Senhor
é o Deus verdadeiro. A maior batalha do Monte Carmelo não foi entre Elias e os profetas de Baal, mas foi entre a verdade e a idolatria. Deuses de barro, imagens de escultura, qualquer outro Deus com D minúsculo que venha querer substituir a glória de Deus, vai cair por terra. E quando Elias orou, o fogo desceu. Os 450 profetas de Baal e os de Azerá não foram capazes de colocar fogo naquele holocausto, porque somente o Senhor é Deus. Esse livro, ele aponta para Jesus. Todo o livro prepara o caminho para Cristo. Salomão construiu um templo de pedras. Jesus chamou seu corpo de verdadeiro templo. Salomão foi conhecido por sua sabedoria. Jesus é a própria sabedoria de Deus. Elias confrontou a idolatria. Jesus, ele venceu definitivamente o pecado e as trevas. O reino de Salomão teve fim. O reino de Cristo jamais terá fim. Jesus é o verdadeiro rei prometido, maior que Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, 21, nós acabamos de ler. Esse é o versículo-chave deste livro. Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Não há a possibilidade de estar com um pé no mundo e um pé na presença de Deus. Ou eu sigo a Deus ou eu não sigo. E esse versículo ele vai resumir o grande desafio espiritual apresentado pelo livro. Decidir quem realmente governará a nossa vida. E as lições que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje é que sabedoria sem obediência perde valor. Prosperidade não garante fidelidade espiritual. Pequenos compromissos com o pecado podem produzir grandes tragédias. Deus continua levantando homens e mulheres para defenderem a verdade. A verdadeira adoração exige exclusividade. Deus não divide a sua glória com ídolos. Cristo é o Rei perfeito, cuja sabedoria, justiça e reino são eternos. Queridos, vou fazer um adendo aqui. Por que é que nós, cristãos evangélicos, não cremos em imagem de escultura? Primeiro, queridos, um santo ele não tem os atributos de Deus que são incomunicáveis. Onipotência, ele não tem poder sobre todas as coisas. Onisciência e a onipresença. Um santo, ele não tem onipresença, ele não tem onisciência. Se ele fosse atender o pedido de alguém, ele teria que atender um por um. Imagina, queridos, mais de 10, 20, 30 mil pessoas pedindo a um santo para fazer intercessão, ele não tem capacidade. Por que não tem capacidade? Porque ele não tem esses atributos incomunicáveis de Deus, ele não é onisciente, onipresente e onipotente. Amém? Isso é muito importante de você saber, querido. Não é algo, porque eles querem implicar, não é uma implicância, queridos, é que a palavra de Deus não deixa espaço para isso. Os santos, essas imagens, elas não têm onisciência, onipotência, onipresença. Como que elas vão levar o pedido a Deus de um monte de gente? Só Jesus é capaz de fazer isso, queridos. Para concluir, o primeiro livro dos Reis mostra que o auge da prosperidade de Israel coincidiu com um período de grande comunhão com Deus, mas também revela que a idolatria e a desobediência levaram uma nação poderosa à divisão e o enfraquecimento. Salomão começou o seu reinado buscando a palavra de Deus, mas terminou com o coração dividido. Elias, por sua vez, ele permanece firme em meio à apostasia e testemunhou o poder do Senhor. A principal mensagem do livro é que Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mas disciplinam aqueles que abandonam a sua aliança. E a pergunta que o livro deixa para nós é: quem ocupa o trono do nosso coração? O Senhor ou os ídolos que o mundo oferece? Amém? Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha com alguém, me siga nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, e até o próximo vídeo, o segundo livro dos Reis. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.